Salve, salve pessoal! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Show, show! É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um encontro aqui promovido pela Olimpíada Brasileira de Investimentos, a OB Invest. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês um grande amigo, um mega profissional, né, professor de geografia, né, atuou na gestão e na direção aí de algumas escolas. Apesar da pouca idade, né? Tem muito tempo de sala de aula, né? Tem mais tempo do que eu de sala de aula, inclusive, né? A gente iniciou praticamente junto a vida no magistério. É investidor também, eu converso muito com ele sobre várias teses de investimento, tiro dúvida, né? Rafa, poxa, muito obrigado pela presença. Rafael Coelho, fala um pouquinho aí, cara. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado, Gil, pela oportunidade. Parabéns pelo projeto de Olimpíada Brasileira de Investimentos, voltado mais para educação básica. Provavelmente a maioria dos que estão nos assistindo estão se preocupando com temas que os pais, quando tinham a idade deles, sequer imaginavam que existia, como inflação, como deflação. Então, nós começarmos a conscientizar os nossos jovens desde cedo sobre essa questão financeira, certamente isso vai dar muitos frutos positivos para o nosso país. Você tem razão, ao longo dessa caminhada a gente teve vários alunos aí, todos de alguma maneira nos ajudaram a estar onde nós estamos hoje. Muitos estão em concursos, alguns até já casados e com filhos e tal. E vai ser uma oportunidade bem bacana de nós falarmos sobre a situação atual da economia, com ênfase no Brasil, não só no Brasil, porque nesses momentos de crise a gente precisa entender, porque se nós aqui sabemos é que vai ter uma outra crise num outro momento, e se nós estivermos preparados, mais preparados na próxima do que na atual, significa dizer que fizemos algum dever de casa nesse momento. Com certeza, com certeza. O assunto que a gente vai tratar hoje, assim, tipo, é um assunto que gerou uma certa polêmica, né, nos últimos tempos, tal, a nota de R$ 200. Mas para a gente falar mais sobre essa nota, eu acho que a gente tem que trazer alguns conceitos prévios, né? Assim, tipo, principalmente quando a gente fala de inflação e deflação. A gente conhece, a gente tem o Brasil, né, cara, assim, tipo, ele viveu um bicho-papão, que foi um monstro aí, assim, tipo, o monstro da inflação, algumas décadas atrás, né? E muito se fala, né, desse cenário pandêmico que a gente vive hoje, se aproxima mais de uma deflação, ou assim, tipo, a gente ainda carrega o medo de uma inflação muito grande, como a gente viveu anos atrás. Então, Rafinha, explica aqui para a gente o que é inflação, o que é deflação. E, poxa, o Brasil ele já viveu assim, tipo, a deflação. A inflação a gente lembra, mas e a deflação? Olha, Gil, um dos fatores que nos faz lembrar da inflação tem o histórico brasileiro, como você colocou. Nós, então, que éramos crianças no governo Sarney, de 85 a 90, a gente lembra bem daquele barulhinho daquelas máquinas etiquetadoras reajustando preços, aquela correria que os pais, os chefes de família, muitas vezes, assim que recebiam os salários, iam para os supermercados, faziam compras de mês. Era comum que nos apartamentos, nos imóveis, nós tivéssemos uma despensa, que é um termo que hoje em dia é pouco utilizado a partir do Plano Real 94 e esse Uhum. processo de estabilização monetária. Os Eu lembro, apartamentos. eu era criança, assim, minha avó trazia um monte de compras, assim, era quase era metade de um quarto, assim, era só para as compras do mês. E muitos, nos últimos anos, desenvolveram o hábito de fazer compras semanalmente, fazer compras 2 vezes por semana, porque o preço ele estava praticamente estável, então não tinha necessidade de você sair correndo para poder colocar aí comida em casa. Eu lembro uma vez, meu pai comentou, na década de 80, que ele comprou um carro, usou o carro e depois vendeu,
e a sensação que ele teve foi que ele recebeu mais do que ele tinha pago pelo carro. Nós sabemos que não é bem assim, a gente pode até conversar um pouco sobre esse exemplo, mas ele falou, pô, eu comprei o carro, digamos, não eram reais, mas só para dar um exemplo, eu comprei um carro por 20 mil reais, usei o carro, vendi por 25, eu ganhei 5 mil, ainda usei o carro. Bom, a inflação gera, às vezes, esse sentimento em algumas pessoas também. Você comentou sobre nós termos tido deflação, vamos definir inflação e, a partir da definição de inflação, a gente vai para a deflação, até porque é mais comum o conceito de inflação, então ele é mais famoso. Se nós temos um reajuste de preços sequenciado após um determinado período, ele pode ser entendido como uma inflação. Então, esse aumento de preços que acontece de uma maneira contínua por um determinado tempo, a gente normalmente define como inflação. E aí o conceito de deflação, nós podemos pensar no oposto. Se você tem uma queda de preços, uma queda generalizada por um período significativo, nós podemos estar numa deflação. Para os que estão nos assistindo aí, talvez nesse meio de caminho tenham pensado no conceito de recessão, que é um outro, não tem necessariamente a ver com poder de compra e com os preços, mas acho que a gente pode falar um pouco, que é esse encolhimento, é quando você tem uma diminuição do PIB em relação a um período anterior. Essa semana saiu o resultado do segundo trimestre de 2020 aqui no Brasil e tivemos uma recessão. Aquele sinal negativo na frente mostra que estamos em uma recessão 9,7%. E aí tem um debate muito grande. É o segundo consecutivo, né? Que, cara, segundo trimestre consecutivo. Suficiente, você sabe, para a gente caracterizar como recessão. 2 trimestres consecutivos já pode ser enquadrado como uma recessão técnica. E será que esse tombo foi alto? Será que esse tombo não foi tão alto assim? Aí vários divergem, debatem, apresentam os seus pontos. Bom, agora que a gente falou mais ou menos de recessão, voltar lá à ideia da deflação, ok? Uma muito famosa que nós tivemos no mundo, você sabe, foi após a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, principal economia mundial na época. Os Estados Unidos até hoje são a maior economia, mas sabemos que a China tem crescido muito. Agora ela está em segundo lugar quando a gente pensa em PIB, Produto Interno Bruto. A China ocupa a segunda posição, os Estados Unidos permanecem em primeiro, embora a taxa de crescimento chinês nos últimos anos tenha feito ela chegar na posição que está. Até, Gil, lembrei de uma outra coisa. Às vezes os alunos falam, pô, mestre, a China vai ultrapassar os Estados Unidos, e aí a gente tem que pedir para que eles tenham cautela, para que eles tenham cuidado, porque na década de 80 nós estudávamos que o Japão iria ultrapassar os Estados Unidos. O Japão não só não ultrapassou os Estados Unidos, como foi ultrapassado pela China. Então, os Estados Unidos eles são osso duro de roer. Existem várias teorias de que o capitalismo tem uma potência que se sobressai em relação às demais e que essa potência ela é mutável com o tempo. Agora, você ser preciso ali de quando isso vai acontecer, então é bem possível que os Estados Unidos deixem de ser a principal potência do planeta. Se tivéssemos que fazer uma aposta hoje em quem vai substituir, seria a China. Agora, até que isso aconteça categoricamente, fica difícil nós colocarmos a mão no fogo. Até porque também tem, pelo que eu lembro que eu estudei, né, essa passagem de bastão vem carregada com várias crises, né, com várias guerras, né, essa guerra econômica que a gente vê, né, entre China e Estados Unidos pode ser um efeito dessa aproximação aí da China nos Estados Unidos. Fala. Esse ponto que você trouxe, ainda para muitos é uma surpresa, porque nós nos acostumamos àquela China que, por exemplo, no final do século XX, produzia, a gente chamava de produto Xing Ling, aquele produto baratinho que você não pode usar muito, senão ele quebra. A China cada vez menos faz isso, coloca isso nos novos tigres asiáticos, que podem ser chamados aí de babies tigres também, e ela, de fato, veio para competir com os Estados Unidos. Então, vamos desenvolver produtos tecnologicamente avançados mesmo, vamos olhar para cima, vamos olhar para os produtos, e aí nossos alunos muitas vezes começam a observar novos smartphones, inclusive alguns smartphones chineses, que já tem uma venda na Europa que preocupa gigantes americanas, e dentro do mercado americano também podem fazer barulho. Aí o Trump fala, não, você não, vou te taxar um pouco aqui.
Aí, calma aí, mas a Organização Mundial do Comércio fala sobre liberdade comercial, como é que você vai taxar o meu produto? E aí, a guerra comercial, difícil para a Organização Mundial do Comércio, porque são as duas principais integrantes, são as duas principais potências da OMC. A China hoje, interessante que ela entra na OMC em 2001, então, das maiores economias foi a última a entrar. Se você pensar das economias famosas, a Rússia entra depois, a Rússia entrou bem recentemente, mas as trocas comerciais da Rússia, após ela ter entrado na OMC, nem mudaram tanto, perto do que você tinha antes. A China, a participação dela no comércio internacional aumentou muito, ela está na casa de 3%, podendo até, em alguns anos, fazer mais do que isso. O Brasil não chega a 1%, então participação chinesa aí até maior hoje do que a dos Estados Unidos. E aí, como é que a Organização Mundial do Comércio vai fazer para tentar equilibrar os seus protagonistas em trocas comerciais? Sim, sim. Caraca. Poxa, muito maneiro. Você tava falando aí de deflação. Eu li um livro que é Crash, Uma Breve História da Economia. Muito bom esse livro. E tem um capítulo dele que é destinado à deflação, né? E ele começa a falar assim, poxa, imagina um lugar onde o seu dinheiro valoriza, né, sem você precisar fazer nada. Você bota o dinheiro em casa, hoje não dá para você comprar um determinado produto, você espera alguns dias, vai lá e o produto vai abaixar de preço, vai dar para você comprar, né? Cuidado, muito cuidado, esse lugar existe e é o inferno da deflação, né? O Versignazi, que é o autor do livro, começa esse livro assim, tipo, então aí começa a falar sobre deflação e tudo mais, que eu acho que é o que todo mundo evita. Economistas, estados, todos eles querem evitar a deflação. O Brasil sofreu um pouco dessa deflação, você me corrija se eu estiver errado, naquela queima de sacas de café, que lá na época de Vargas ainda, não é? Sim, aqui você sabe, minha esposa é professora de história, professora Erika Coelho, uma fera aí, Ah, e ela trabalha muito com os alunos durante a República Velha, diversos movimentos de valorização do café, como o Convênio de Taubaté, lá com Rodrigues Alves em 1906. E aí o Vargas, quando chega ao poder em 1930, se por um lado ele rompe com essa república oligárquica, se por um lado ele vem com uma revolução, vem com uma proposta urbana industrial para o país, por outro, ele é um grande conciliador. Então, em 31, ele está criando o Conselho Nacional do Café também para tentar acomodar dentro do possível o interesse dos grandes proprietários. O Vargas, como articulador, se nós pararmos para pensar que ele ficou durante 15 anos no poder, nessa primeira fase dele, de 30 a 45, sem ter sido eleito diretamente nenhuma vez, e hoje os nossos parceiros aqui no evento podem perceber que basta que você chegue ao poder, que necessariamente um determinado grupo vai tentar te tirar do poder, independente de quem seja você e qual seja o outro grupo. Agora, o primeiro dia, já vai ter alguém que não vai gostar de ti. E o cara conseguiu, durante 15 anos, ficar à frente do país, então ele teve que conciliar bastante interesse. Falávamos que os Estados Unidos foram os mais afetados por causa da crise de 29, então tiveram uma grande deflação, e essa preocupação que nós temos envolve, por exemplo, a taxa de desemprego. Então, a gente trabalhou deflação como a ideia de que os preços estão diminuindo. Ok, se os preços estão diminuindo, as empresas podem diminuir a produção também. Por quê? Porque muitas vezes elas podem utilizar o estoque que possuem. Por que a empresa vai continuar produzindo ou vai produzir mais se o preço está diminuindo? Como essa empresa vai produzir menos, ela precisa de menos funcionários, ela precisa de menos colaboradores. E aí a tendência é que a taxa de desemprego aumente. realmente. A taxa de desemprego subiu, o consumo que já estava diminuindo, porque a gente, na hora, é tão difícil definir preço, né, Gil? Nós sabemos aí a complexidade que é. Normalmente eu falo com os alunos assim, gente, existem produtos bons que são caros, só que existem produtos bons que são baratos, existem produtos ruins que são caros e existem produtos ruins que são baratos. Não dá para você dizer que o produto bom é caro e que o produto ruim é barato. Por quê? Porque a lei da oferta e procura, a gente roda a roda e continua pensando nela, lá do Adam Smith, A Riqueza das Nações, século XVIII,
Se as pessoas gostam daquele produto, não significa dizer necessariamente que ele seja bom, aquele produto vai se valorizar. Ainda mais se ele demonstrar uma escassez em relação ao interesse que tenham em relação a ele. Mas na questão da recessão, essa taxa de desemprego aumentando, ela vai diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, você diminui a produção e você entra num ciclo que pode ser chamado de um ciclo vicioso, que é muito difícil de você conseguir sair, fora que nós sabemos que no mundo há menos casos, que normalmente são chamados de cases, de deflação do que de inflação. Inflação, a gente tem uma larga experiência, inflação, a gente tem uma série de antídotos, podemos concordar com alguns, concordar com outros, mas a gente sabe mais ou menos o que fazer. No caso da deflação, a preocupação é maior. Sim. Poxa. E como você está falando aí de inflação, o Banco Central ele tem uma meta de inflação, né? Assim, tipo, assim, o Copom se reúne periodicamente para ajustar a taxa de juros, né? E assim, tipo, o Banco Central ele define lá uma meta de inflação. Qual é a importância dessa meta? Gil, principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso para cá, a gente lembra que o Fernando Henrique se elege em 94, então, quando o Plano Real é criado, ele era o ministro da Fazenda, o presidente era o Itamar Franco, ele surfa na onda do sucesso, e aí ele assume em 95, se reelege em 98 para mais um mandato, foi o primeiro presidente brasileiro a se reeleger, porque a emenda constitucional que permitiu a reeleição no Brasil foi durante o governo FHC, e principalmente nesse governo surgiram uma série de mecanismos para mostrar que o Brasil tem credibilidade, que o Brasil não é mais aquele país que não tem controle dos gastos públicos, não é mais aquele país que tem uma inflação desenfreada. E no conjunto de pacotes durante o governo FHC, nós tivemos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Repara como o Brasil ainda precisa amadurecer determinados pontos. A Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no governo FHC estabelece, Gil, que o governante não pode gastar mais do que ele arrecada. Parece algo tão simples, parece algo tão trivial, e a gente aprovou isso recentemente. Então, dentro dessas medidas, ainda muito discutida a questão da autonomia do Banco Central, que você não pode usar o Banco Central como um instrumento político. O Banco Central ele tem que ter uma política econômica austera, independente de quem esteja na presidência. Ele tem que pensar no médio e longo prazo, não pode pensar a título de eleição. E aí, nesse sentido, você tem o estabelecimento, sim, de uma meta de inflação. Essa meta, interessante para a galera que gosta mais de matemática, e você, brilhante matemático que é, ela é um intervalo, justamente porque você sabe que a economia ela tem uma série de variáveis, então o ideal é que você atinja o centro da meta, mas ela tem um intervalo, porque você sabe que ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, você pode ter determinados cenários que você não necessariamente gostaria que acontecesse, mas que aconteceram. Então, o governo está de olho. Uma discussão que existe é que, oficialmente, nós utilizamos o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse está até menor do que o estabelecido pelo Banco Central, daí a sua preocupação, daí a preocupação de pessoas que estão estudando isso com a deflação. Só que outros entendem que, de repente, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, poderia ser levado mais em consideração e esse está alto. Então, quando as pessoas que estão nos ouvindo, caramba, eu vi uma reportagem dizendo que a preocupação é a inflação, eu vi uma outra reportagem dizendo que a preocupação é a deflação. E agora? Qual é a preocupação? Porque nós respondemos até aqui que os dois são graves, sendo que a deflação é mais grave do que a inflação, na maioria dos casos, e quem está olhando para o IPCA, e o governo vai olhar para o IPCA, porque é o indicador que ele utiliza, está preocupado com deflação. E quem está olhando para o IGPM está preocupado com a inflação, porque o IGPM acumulado em 12 meses e o desse ano também, ele está alto. Ele está bastante alto. Acho que aqui cabe até uma dica para quem está nos ouvindo. Normalmente no Brasil, o IGPM é utilizado para reajustar o preço dos aluguéis. Então, se você por algum motivo mora de aluguel, conversa com o proprietário, conversa com a administradora. Se o teu reajuste está para chegar, não aceita simplesmente não. Preferencialmente se antecipe e converse com o responsável pelo imóvel e diga, olha só, a gente está num cenário complicado, esse indicador veio fora da curva, de repente propõe o IPCA para reajustar o aluguel excepcionalmente, ou então um meio de caminho. E para quem está nos ouvindo que tem um imóvel ou a família tem um imóvel,
vamos trabalhar o bom senso, ok? Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade de imóveis nesse momento disponíveis para locação é muito grande. Nós sabemos que o Brasil tem uma informalidade muito alta, cerca de 1/3 da economia brasileira hoje está na informalidade. E com menos pessoas circulando nas ruas, como nós tivemos, principalmente em meses como março, abril, maio, essas pessoas vão ter uma queda na renda. Então, se o seu inquilino, também chamado de locatário, está pagando em dia, que ótimo, mantenha ele lá, mesmo que você, de repente, tenha que abrir mão de algum reajuste nesse momento. Sim. Cara, eu fiz o meu dever de casa aqui para a nossa conversa. Então, assim, tipo, tem uns dados aqui que eu coletei. Por exemplo, o IPA, né, o IPCA e o IGPM, eles estão um pouco descolados, né? E isso já aconteceu outras vezes. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o IPA, o IPA ele é realizado pela FGV e leva em consideração mais de 400 mercadorias, né, comercializadas entre atacadistas. O IPA, nos últimos 12 meses, está batendo 12,6%. Né? O IGPM, nos últimos 12 meses, está batendo aqui 9,3%. E o IPCA, 2,1%. Né? Em julho, o IPA, só em julho, né, o crescimento desse índice de preços dos atacadistas subiu 3%. Né? Já o IPCA, né, ele é uma cesta de produtos. Né? Assim, a gente pode desmembrar alimentação, né? A gente pode transporte, né? Assim, tipo, a alimentação está subindo 7,6% e o transporte está caindo 4%. Né? Na média está bem, mas assim, tipo, se tu botar uma mão no congelador, uma mão no fogo, na média a temperatura vai estar boa, mas assim, tipo, as duas pontas estão ruins, né? Assim, tipo, e sem contar o fato de que o IPCA assim, tipo, ele busca ali um consumo padrão da família brasileira, né? Mas cada família tem o seu. Por exemplo, os mais pobres são mais prejudicados nesse momento com esse IPCA, porque assim, tipo, o IPCA leva em conta o passagem de avião, né? Leva em conta para o cálculo. E assim, tipo, uma coisa interessante é que um outro momento que descolou, assim, tipo, o IPA, o IGPM do IPCA, foi em 2013. Lembra de 2013? Assim, tipo, a alimentação chegou ali, assim, naquela época das manifestações, chegou a subir 13%. E o aumento do transporte chegou ali em 2%. Aí o governo chegou, assim, as empresas de ônibus foram aumentar 20% o preço das passagens. Aí estourou um monte de manifestação, assim, não é só pelos 20 centavos. Né? Muita gente até não estava sabendo direito o que está acontecendo, mas assim, tipo, o consumidor chegava no mercado e os preços estavam aumentando, e a inflação não era condizente com o que o consumidor estava sentindo no bolso. Né? E aí, assim, tipo, esse modelo de IPCA não estava condizendo com a realidade com a realidade das famílias. Né? Então, assim, tipo, é um ponto interessante a ser observado que o mesmo fenômeno que está acontecendo hoje aconteceu em 2013 e gerou uma mega manifestação ao longo do Brasil. Né? Aí, assim, tipo, só um dever de casa que eu fiz, né, para falar contigo. E assim, tipo, nesse cenário todo, Rafa, qual é a parcela da população que sente mais a inflação? Olha, Gil, quando a gente pensa na inflação, nesse reajuste de preços, nesse aumento de preços, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele é bastante desigual. A gente tem um Brasil que 10% da população fica com 40% do PIB e você tem 40% da população que ficam com 10% do PIB. E o interessante, quando você olha para a parte de cima, esses 10% que ficam com 40%, se você desmembrar esses 10%, a parte de cima, e você pegar 1%, esse 1% fica com quase 30%. Então, os outros 9% ficam com cerca de 10%,
para poder compor os 10% que ficam com os 40%. E muitas vezes esses 9% que ficam com esse 9%, esses 30% que ficam com esse 9%, se sentem mais identificados com aquele 1% que fica com 30%. Então o Brasil ele é extremamente desigual e como esses números eles são, muitas vezes, como você trouxe, em cima de média, é que nem nós, professores, que muitas vezes temos que dar aula para alunos que vêm de diferentes escolas, alunos que vêm de diferentes realidades, alunos que, em casa, às vezes, alguns têm pais que valorizam os estudos, que têm uma formação, que acompanham de perto, e outros, muitas vezes, os pais não tiveram essa oportunidade e a gente, na mesma sala, tem que dar a mesma aula para tentar atender o máximo de alunos possíveis. Então, esses indicadores que são importantes, sem dúvida, porque orientam as políticas, muitas vezes, os brasileiros mais vulneráveis, onde qualquer mudança percentual para ele, em termos absolutos, é muito significativa. Você trouxe a questão do preço, nós sabemos que aqueles 40% da população que ficam com 10% do PIB, eles vão ter dificuldades em comprar os alimentos que eles compravam anteriormente. Eles vão levar 1 quilo a menos de arroz para casa, eles vão levar 1 quilo a menos de feijão para casa, eles vão trocar a carne por uma outra proteína, aí a gente sempre brinca que os ovos, né, que em casa também a gente come ovo para caramba, e aí passa o caminhão dos ovos e resolve esse problema em relação à proteína. Agora, a população de menor renda, essa população mais vulnerável, ela tende a ser mais sensível, embora o número é igual para todo mundo. Cara, se você tem um bolo que é pequeno, qualquer impacto percentual em termos absolutos ali pode te afetar de uma maneira que quem tem um bolo maior consegue manusear melhor. Inclusive, quando a gente pensa em programas como o auxílio emergencial, ele é difícil para o governo falar isso, é difícil para os congressistas falar isso, mas ele é muito mais econômico do que social. Eles dizem que é social porque eles querem desenvolver algum tipo de paternalismo, querem desenvolver algum tipo de relacionamento, só que eles querem que as pessoas peguem esses R$ 600 e paguem sua conta de luz, peguem esses R$ 600 e façam compras. Eles querem que esse dinheiro retorne para a economia. Esse é o objetivo. Claro, do ponto de vista social, é um ganho. Se a gente pensar do ponto de vista social, deveria até ser maior esse valor. Agora, o governo, muitas vezes, o que ele quer é que a economia gire. E como você observou no quadro de deflação, ou a economia está praticamente parada, praticamente estagnada, ou ela está até caminhando no sentido contrário que deveria. Sim, sim, sim. Assim, quando a gente fala de inflação, uma dúvida comum que teve até lá no Textbox se a inflação reduz, significa que os preços vão ficar mais baratos? Olha, Gil, a inflação ela tem uma relação muito grande com o preço, só que a gente tem que acompanhar também como é que essa moeda está se comportando. E a gente sabe, por exemplo, que a moeda brasileira ela está se desvalorizando. É comum que a gente compare a nossa moeda com o dólar e mesmo assim a gente nota a desvalorização. Só que o dólar também está se desvalorizando, porque os Estados Unidos, quando passam por uma situação econômica um pouco delicada, eles têm a estratégia de desvalorizar o dólar também. Então, essa desvalorização da nossa moeda faz com que a gente precise de mais moeda para poder comprar os produtos e, ao mesmo tempo, essa desvalorização ela favorece as exportações. A gente comentou aqui da recessão que nós estamos. Agora, nesse segundo trimestre, o agronegócio cresceu, ele fechou no azul. Por quê, inclusive? Porque esse câmbio atual, para ele, é favorável. O nosso produto lá fora ele fica mais barato e isso também, de certa maneira, pressiona os preços aqui dentro. Porque o produtor, muitas vezes, o objetivo maior dele é o lucro. Se ele está vendendo para a China ou se ele está vendendo para nós, para ele tanto faz, ele vai buscar onde ele possa ganhar mais. Sim, sim, entendi. Você estava falando dessa parte do auxílio, das pessoas de ter menos, na verdade, de ter mais dinheiro ali circulando. E aí eu lembrei de um conceito importante que é o entesouramento. Né? O entesouramento, o Banco Central, né,
divulgou há um tempo atrás, pouco tempo atrás, um descolamento ali do entesouramento histórico. Você pode explicar para a gente, Rafa, o que é o entesouramento? E esse descolamento é um sinal de deflação ou de inflação? Bacana, Gil. O Campos Neto, um dos argumentos que ele deu para lançar a nota de R$ 200, começou a circular ontem, e eu ainda não recebi, não sei se alguém aí já recebeu essa nota. Cuidado, que tem que ser a nota do Banco Central, verifiquem bastante, porque você sabe que em algumas áreas do Rio de Janeiro a nota de R$ 200 começou a circular antes da emissão do Banco Central, né? A gente teve essa notícia aí, e tal. Então, o Banco Central veio com esse argumento de entesouramento, que significa guardar dinheiro em casa, como se fosse colocar dinheiro embaixo do colchão. Eles estão monitorando os números, eles estão acompanhando o que está acontecendo. Eles injetaram dinheiro na economia e não viram esse dinheiro. Então, a teoria deles é que a população está guardando parte. Humildemente, Gil, tenho dúvidas se isso realmente está acontecendo, porque você conversa com as pessoas tiveram queda de renda, como a gente pode notar no aumento da taxa de desemprego, na queda da informalidade, na diminuição do poder de compra. Então, é difícil, na prática, você imaginar que a pessoa que está numa situação de maior vulnerabilidade ainda consegue juntar dinheiro. Ainda mais se você lembrar que o Brasil, historicamente, tem uma cultura muito próxima no aspecto do consumo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vivem quase que alavancados, eles consomem como se não tivesse amanhã. E muitos brasileiros são assim. Então, eu sou um pouco resistente. Aí, o que as pessoas poderiam pensar? Então, cadê esse dinheiro? O dinheiro não desaparece. Onde está? Olha, a minha percepção é que as empresas talvez não estejam pagando os impostos relacionados. Então, esse dinheiro está circulando sim, só que o governo não está vendo, porque pode estar acontecendo alguma sonegação fiscal, pode ter alguma economia subterrânea, e aí, como o governo não tem acesso ao número, ele acredita que o dinheiro não circulou, porque a gente sabe que para tomar uma decisão você tem que ter fatos e dados, você tem que ter número. Então, eu injetei um dinheiro na economia, o dinheiro não apareceu, o dinheiro está acumulado. Mas calma aí, o brasileiro nunca foi de acumular dinheiro, o nível de poupança do Brasil é um dos mais baixos do mundo, e o brasileiro com dificuldade de renda, é difícil imaginar que ele de fato... Eu, sinceramente, converso com as pessoas, adoro conversar com as pessoas, estamos conversando aqui, está muito difícil encontrar. Você pergunta a pessoa se ela está juntando dinheiro, ela sorri, ela fala, pô, que dinheiro que eu vou juntar? Não, é verdade. Assim, o que eu li, assim, é que segundo o Banco Central, houve uma evolução ali no meio circulante, né, que eles dizem, né, uma maior demanda por dinheiro em espécie, né, que é um fenômeno que aconteceu não só no Brasil, né, mas no mundo todo. Acontece, assim, tipo, segundo lá alguns economistas, acontece devido ao auxílio emergencial pago pelo governo e fez com que aumentasse a circulação de dinheiro. E aí, em um cenário de entesouramento, assim, tipo, uma maior demanda por dinheiro, na verdade, uma maior demanda que não é compensado por uma maior oferta de dinheiro, né? O maior poder a gente acaba tendo um maior poder de compra da moeda. Então, assim, tipo, guarda-se dinheiro, o estoque de dinheiro fica na mesma, então e aí tem um aumento da demanda, em outras palavras, o dinheiro circulante fica mais escasso, e aí a gente tem um aumento do poder de compra, ou seja, deflação, né? Então, assim, tipo, é isso que a galera quer evitar aí a todo custo. E aí, para conter essa, eles estão fazendo uma oferta de dinheiro em espécie. Isso algumas pessoas, alguns economistas falam isso. Né? Olha, Gil, por um lado, tem essa tentativa de evitar a deflação, por outro, a gente sabe que dinheiro não sai do nada, então é bem possível que nós estejamos nos endividando, e aí a gente tem a regra de ouro, a gente tem limites, e o Brasil é um país que precisa de investimento estrangeiro, e os investidores acompanham bastante esses indicadores. Então, a situação do governo, claro, é complicada, o governo pegou aí uma crise sanitária, que é uma crise econômica também, uma situação
não acontecia há cerca de 100 anos, quando a gente pensa numa pandemia significativa. Agora, o governo também precisa manter os compromissos dele, por mais que ele queira evitar um quadro de deflação, ele tem que ter cautela também para não fazer com que o investidor, que já está receoso, que no momento de crise é prudente que nós nos tornemos receosos, que ele possa, de certa maneira, fugir e procurar países que você tenha um cenário um pouco mais promissor. Assim, tipo, o risco país, né, o risco Brasil, assim, aumentou, assim, significativamente. Bom, o Brasil já tinha perdido o rating de a qualificação de investidor, né, um país de investidor. Aí passou a ser agora a qualificação de especulador, né? Então, significa que o risco de investir no país estava aumentando. Isso vinha melhorando, né? Mas agora, com a pandemia, o risco Brasil, assim, tipo, explodiu, assim, tá bastante alto. A gente costuma dizer que se você tem um risco alto, você precisa aumentar o retorno. E como a Selic, por A exemplo, Selic está baixa, né? qual o investidor que vai se interessar? Se a gente vir aqui para os nossos amigos que estão conosco hoje, falar, tem um investimento para você super arriscado. Agora, se der tudo certo, você vai ganhar um pouquinho de nada. Pô, mas tá brincando, sabe? Você quer que eu corra risco? Pô, você tem um investimento aqui na Namíbia. Né? Assim, tipo, nada contra o país, mas tem um investimento lá que você, assim, tipo, ouve pouco falar e tal, assim, tipo, pô, mas assim, é arriscado, mas ó, acho que vai valer a pena. O cara, pô, não, que isso, né, amigo? Vou botar o dinheiro em outro lugar, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com os investidores estrangeiros e o Brasil, né? Assim, pela previsão do Banco Central, são 450 milhões de notas de R$ 200. Né? Ou seja, isso dá 90 bilhões de reais. Né? E, assim, entrando esse dinheiro na economia, isso pode aumentar a inflação, pode ser até que não aumente assim, imediatamente, mas isso pode aumentar a inflação no médio prazo? Há essa preocupação, porque você está colocando dinheiro para circular, e aí isso pode fazer com que o dinheiro se torne banal, o dinheiro se torne comum. Você trouxe a preocupação que o dinheiro se tornando relativamente escasso, isso faz com que ele se torne valioso, e aí o governo está tentando equilibrar isso para que ele não se torne escasso. Agora, se ele também se tornar abundante, aí é aquele antídoto que foi além da dose. Você tem que ter muito cuidado qual é a dose que você vai colocar. Claro que o Banco Central ele já anunciou que essa é uma parte do dinheiro que pode vir mais por aí. Ele também anunciou que está substituindo algumas notas, então ele entra com uma nota de 200, mas tira a nota de 100, de 50, de 20, de 10. Então, eles vão em etapas, como a gente aprende, você falou no início de investimento, uma coisa que quando a gente está começando, a gente quer comprar tudo de uma vez, a gente quer vender tudo de uma vez, e depois a gente descobre que, você compra aos poucos, você vende aos poucos, sem tentar acertar aquele preço ótimo. Eu vou comprar agora porque não cai mais, esse é o fundo do poço, então vou vender agora porque já subiu tudo que tem que subir. Então, eles estão tendo esse cuidado de injetar e observar. O Banco Central tem muitos números para poder tomar suas decisões e a estratégia está na mesa. Nós ficamos aqui torcendo para que dê certo e o Brasil saia dessa situação de vulnerabilidade que voltou a crescer, a desigualdade social já é uma das maiores do mundo, voltou a crescer o desemprego. Você tem também, claro, as mortes, a gente está falando de mais de 120 mil mortes, além das pessoas que morreram, pessoas que ficaram muito tempo internadas, e isso é bastante complicado. Então, é um momento, de fato, um momento de aprendizado. Então, todos nós que estamos aqui procurando entender, procurando estudar, nós estamos buscando forças para que a gente entenda um pouco melhor como funciona a economia e estejamos melhores preparados para as próximas crises. Você sabe, Gil, as crises no capitalismo, elas estão diminuindo o tempo também, elas estão sendo mais frequentes. Se analisa em momentos anteriores, as crises eram mais espaçadas, agora elas começam a se aproximar. Então, é importante que a gente saiba como fazer. Não, com certeza. O
Rafinha, tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder, mas antes, só para terminar aqui algumas dúvidas recorrentes, é o seguinte. Eu queria só pedir para você explicar um processo que acontece. Assim, tipo, a inflação hoje está começando a machucar a população, né? Mas também é fruto de uma depreciação do câmbio que impacta as commodities, né? Que impacta produtos agropecuários e que vai impactar os alimentos, né? Vai impactar a alimentação. E, poxa, explica essas relações aí para a gente, Rafa. E depois a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal tá fazendo aqui no chat. Gil, nós tivemos acesso a uma reunião ministerial em função de questões políticas que envolveram o nosso país e tivemos a oportunidade, por exemplo, de perceber como que a ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, ela tem muita força no governo e ela é muito influenciada pela chamada bancada ruralista. Você sabe que o Congresso ele é dividido numa série de conceitos e que muitos não reconhecem os conceitos, negam, dizem que não existe. Um conceito que está muito na mídia é o conceito de centrão, que seria formado por um conjunto de políticos que se movimentam de acordo com seus próprios interesses, se aproximando um pouco mais de um lado, um pouco mais de outro. Eles vão negar que fazem parte desse grupo, porque quem gostaria de, sim, eu sou inclusive o líder do centrão, é complicado. Agora, um desses grupos é a chamada bancada ruralista, que são fiéis defensores do interesse do agronegócio, principalmente a Tereza Cristina está nele, tanto é que a liberação de insumos químicos na agricultura também aumentou muito. Repara o cuidado que a gente teve de usar o termo insumo químico. A Tereza Cristina, que apoia, vai dizer que são defensivos agrícolas. E aí, quando você pega os críticos, como os defensores da agricultura orgânica, eles vão dizer que são agrotóxicos. Se você pegar um crítico em larga escala, ele vai dizer que é um veneno. Então, o mesmo componente pode receber diversos termos de acordo com os interesses envolvidos e tal. Agora, você montou um raciocínio que chega à conclusão de exportação de commodities. Lembrando que commodities são produtos primários, então estão no setor primário da economia, não necessariamente são agrícolas, podem ser não agrícolas, como o minério de ferro, e que tem uma cotação internacional. E o Brasil está apostando nesse caminho de incentivar o agronegócio. Essa depreciação cambial é interessante porque aumenta as nossas exportações e nós estamos em setembro, quando o ano terminar, o nosso agronegócio vai bater recordes. Podem anotar, mesmo com o cenário de crise, mesmo com a pandemia, mesmo com todos esses problemas. Agora, se para o Brasil isso é positivo, se para o Brasil isso é o caminho, aí varia muito de acordo com o ponto de vista. Essa é a bandeira do governo. Inclusive, a gente falou muito da Tereza Cristina, nós temos o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que ele mostra determinados alinhamentos com o Ministério da Agricultura que, no mínimo, nos surpreendem, Gil. Por quê? Porque, normalmente, o ministro do Meio Ambiente é aquele que se posiciona contrário ao avanço do agronegócio. E o agronegócio entende também que o meio ambiente não gera crescimento econômico, não gera desenvolvimento. A partir do momento em que os dois ministros estão na mesma sintonia, no mínimo, um determinado grupo está deixando de ser representado, que pode gerar algumas preocupações. Sim, sim. Obrigado, Rafa. Aqui, só para responder, tem uma pergunta aqui do Léo MS Pinheiro. Fala assim: boa noite, professores. Como atua a queda do PIB brasileiro e a volta do Brasil para a recessão? As moedas estrangeiras dominantes, dólar e euro, tendem a aumentar mais? O que isso afeta nos investimentos? Léo, obrigado aí pela pergunta, obrigado por estar com a gente, acompanhando essa conversa. Olha, se tem essa preocupação, só vou te fazer, no primeiro momento, a seguinte prática. Quando a gente pensa em uma moeda em relação à outra, nós temos que olhar para a outra também. Eu vou explicar um pouco melhor. Você olhou para o real para poder analisar o dólar e olhou para o real para poder analisar o euro. Ok. Agora, olhe também para o dólar, olhe também para o euro. O dólar também está se desvalorizando. Significa dizer que o real está se desvalorizando mais ainda. Porque você tem esse afastamento mesmo com a desvalorização do dólar. Bom, em relação a investimentos, o que a gente
pode dizer? No Brasil, tem aumentado o número de investidores, pessoas físicas no Brasil, tem aumentado o número de investidores brasileiros, o percentual de brasileiros que investem ainda é baixo, a gente está falando de 2 milhões de investidores, 1% da população, já foi bem menor, então está aumentando. O Brasil precisa de investimento, sim, Léo, estrangeiro. Agora, o investidor, ele leva em consideração uma série de variáveis. A moeda, ele leva em consideração, sim. Agora, ele vai levar em consideração, por exemplo, o risco. E aí nós tivemos a oportunidade de lembrar que o risco Brasil está aumentando. Os investidores, eles estão acompanhando se o governo vai ou não fazer algum tipo de manobra para, de repente, passar por cima da regra de ouro. Então, os investidores, eles estão estrangeiros, relativamente cautelosos. Em muitos meses esse ano, quem segurou o Ibovespa foram os investidores brasileiros. E aí a gente não sabe até que ponto eles seguraram porque eles acreditam na economia do Brasil ou se ainda é um investidor um pouco mais júnior, ainda é um investidor que ainda corre riscos, às vezes até sem saber os riscos que ele está correndo. Cara, assim, tipo, o número de investidores na Bolsa de Valores tem aumentado e batido recorde aí, assim, tipo, dia após dia, né? Quando eu comecei a investir lá no final, ali, meio de 2017, eram ali na faixa de 700 mil CPFs. Hoje tem 3 milhões, né, de CPFs na Bolsa, 3 milhões e pouco. Então, assim, tipo, acho que o investidor brasileiro, ele tá conseguindo dar uma segurada, pelo menos assim, tipo, nos índices, né, do Ibovespa. Você vê, Gil, que o investidor brasileiro, nesse processo de amadurecimento que ele vai passar, é normal. A gente vai nos Estados Unidos, cerca de 40% da população é investidora, então a gente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente vê, por exemplo, os investidores brasileiros debatendo alguns ativos que, de repente, seria melhor ir ao cassino. Como a gente sabe, a ação da Oi, vai subir, está subindo e tal. Pô, caramba, altamente especulativo, uma dívida enorme. Você tem uma série de indicadores que dizem para você fugir, mas ele fica ali. Agora, faz parte do jogo. Tem um livro do Taleb, indico muito para os alunos, chamado Arriscando a Própria Pele. Você tem que colocar a mão na massa mesmo, porque é assim que se aprende. Skin the game. Skin the game. Né? Poxa, muito legal, cara. Poxa, Rafa, muito bom. Aqui eu tô dando uma olhada aqui para ver se tem, para ver as perguntas. E aí, o Tiagão, você tinha me falado que tinha uma outra pergunta aqui, cara. A Lisandra perguntou aqui por que as empresas não querem investir no Brasil. Lisandra, obrigado pela pergunta. Quando nós pensamos no investidor internacional, ele se acostumou a ter o Brasil como um país de alto risco, só que também dava um alto retorno, que é quando nós tínhamos aí a taxa Selic num valor muito maior do que ela é hoje. O retorno está menor, porque a Selic está diminuindo. A Selic hoje ela está no menor nível histórico que já teve, e o investidor fica um pouco receoso na capacidade do Brasil em cumprir com seus compromissos, porque o investidor, muitas vezes, ele pensa no médio e longo prazo. Então, será que o Brasil, de fato, ele vai cumprir o combinado? Será que ele vai cumprir os contratos? A América do Sul, de uma maneira geral, ela é vista com receio. Muitos investidores, eles nem procuram a gente, assim. Então, alguns, quando procuram a América do Sul, pensam no Brasil. E aí, essa tensão do Brasil, o governo gastando bastante, claro, internamente o governo, como o Gil colocou, está preocupado com a deflação, então ele tem tomado determinadas medidas, só que os investidores sabem que esse dinheiro o governo pode acabar se embolando, o governo pode acabar tendo dificuldades em manter as suas contas em dia, e o investidor, ele pensa retorno e risco, Lisandra, são essas duas variáveis. Claro que, como você vai ponderar elas, varia de acordo com o perfil do investidor. Normalmente, os investidores preferem correr menos risco do que ter mais retorno, normalmente. O Brasil hoje tem um risco significativo e crescente e um retorno decrescente. Então, eles estão convidando você para fazer um investimento que você vai ganhar menos do que você ganhava se você fizesse há 5, 6 anos atrás, e você tem mais chance de não dar certo do que você
poderia num investimento como esse. Então, é melhor procurar outro país, é melhor investir em outro lugar que tenha menos risco ou que tenha mais retorno. Claro, quando a gente pensa em países subdesenvolvidos, países, já tem vários termos, né, em desenvolvimento, emergentes e tal, periféricos, nós sabemos que a corrupção é um problema. Então, esses esquemas que a gente vê, isso também, o investidor lá fora, muitas vezes pensa, cara, esse país não é sério. Um determinado consultor de investimentos, para falar do Brasil, ele tem que ter muita convicção no que ele está falando e tem que conhecer também quem que ele representa, porque dependendo do investidor não vai nem ouvir. Quando o cara começar a falar do Brasil, vai fechar o computador e vai falar, pô, agora eu não tenho tempo para... E quando eu quero arriscar assim, eu vou em Las Vegas, até porque se ganhar, eu vou receber mais do que correndo esse risco aí no Brasil. Infelizmente. Sim. Rafa, tem outra pergunta aqui. Boa noite, mestre. Como resolver o problema com os trocados que vai ser gerado pela nota de R$ 200? Ou como contornar os problemas? Olha, muito Esse é provável. o Samuel Santana que está perguntando. Fala, Samuel. Obrigado aí, cara, pela presença, obrigado pela pergunta. Olha, é uma questão que certamente preocupa os comerciantes. Quando você conversa com os comerciantes, eles estão, de um lado, preocupados com troco, de outro, preocupados com notas falsas. E algumas empresas meio que jogam pesado. Se o funcionário aceita uma nota falsa, ele pode ter que pagar do próprio salário aquela nota falsa. Então, é uma situação um pouquinho complicada, Samuel. A tendência é que, de alguma maneira, você incentive que as pessoas paguem cada vez mais com cartão. Tentem isso. Se você conhece alguém que tem um comércio menor, tenta conversar com o gerente do banco, ver se o banco consegue troco para você. Para você, pelo menos, não vai resolver o problema do país, mas você vai resolver o teu problema ali de fornecer troco. Hoje, a gente sabe que quando a gente puxa uma nota de R$ 100, muitas vezes a gente já recebe aquela pergunta, pô, não tem menor não, pô, tem cartão. Muitos comerciantes que aceitam cartão, mesmo tendo que pagar taxas, às vezes preferem que o pagamento seja no cartão. Claro que tem uma questão de segurança também, às vezes você tem medo de movimentar muito dinheiro e ter assalto, tem isso também, dependendo do negócio, dependendo do estabelecimento. Agora, como, Samuel, o Banco Central está liberando aos poucos, eles provavelmente vão monitorar isso e vão tentar redistribuir, vão tentar reequilibrar de alguma maneira. Segundo o governo, você sabe disso, o grande ponto da nota de 200 também é diminuir o custo que o governo tem com a emissão de papel moeda. A gente fala pouco desse custo, só que existe. E aí, quando você pega, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 600, é possível que ele seja pago em 3 notas de 200, o que para o governo vai sair mais barato em termos de custo de confecção do papel moeda do que se ele te entregasse 6 notas de 100. Então, o governo também... Lembra que o governo está gastando mais? Seja com estímulo à economia... Esse é um motivo também que a nota de R$ 1 parou de circular, né? Porque passou a custar mais, né, do que o valor dela. Olha, Gil, a gente sabe que muitas vezes essa nota de R$ 1 sendo substituído pela moeda de R$ 1, além da moeda ser mais barata do que a nota, como você estava colocando, a nota é mais cara do que a moeda, então a moeda é mais barata, a moeda ela também dura mais. Se nós começarmos a mexer nas moedas que nós temos em casa, a gente encontra a moeda do primeiro ano do Plano Real, a gente encontra a moeda de 94 e em bons estados de conservação. Uma nota, principalmente as notas de menor valor que circulam em muitas mãos, a depreciação dela é maior. Então você tem que trocar, além dela ser mais cara, você tem que trocar ela com mais frequência. E em relação à inflação, Érica uma vez comentou comigo também, professora Érica Coelho de História, que a gente deve se preocupar mais com a inflação quando as notas menores deixarem de circular. E aí a gente não está falando de substituição por moeda, porque isso é uma questão de referência. É se você, por exemplo, tirar. É mais preocupante para a inflação você tirar a nota de R$ 2 e não substituir ela por uma moeda de R$ 2 do que colocar uma nota de 200. Porque se você está tirando essa nota de 2 de circulação, significa dizer que essa nota não está mais servindo para muita coisa. E aí, se ela não está servindo para muita coisa, é porque talvez os preços estejam altos. Entendi. Poxa, muito, muito maneiro, muito maneiro. Né? Lá para baixo, filho. Desculpa aí, gente. Cheio de filho aqui na vida, cara. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tiagão, me ajuda aí. Tem mais alguma pergunta, cara? Né? Então, ó, gente, quem quiser aí pode enviar mais perguntas, tá?
Olha lá, vamos aproveitar aqui o nosso grande professor Rafael Coelho. Ah, show de bola. Quanto tempo a gente tem, Thiago? Gente, eu estou falando aqui com o Thiago. Eu tô falando aqui, o Thiago vocês não estão escutando, mas é o meu Severino, né? Faz tudo aqui. Obrigado. É, vamos lá. Bom, é isso, Rafinha. O pessoal aqui não tô vendo aqui mais perguntas. Então, também já está chegando aqui, falta bem pouquinho para acabar, né? Eu queria agradecer muitíssimo, Rafa, a sua presença aqui. Poxa, obrigado por você ter trazido todo esse conhecimento, divulgar aqui, ajudar a divulgar a Olimpíada e trazer mesmo, né, aproximar a disciplina belíssima que é a geografia do mundo dos investimentos, né? Aqui, ó, Penacif mandou aqui. Vocês podiam fazer uma live depois ensinando a investir na bolsa, né? Sim, sim. A gente vai conversar aqui. Rafa também é um grande investidor, né? Assim, a gente discute aqui vários cases, assim, tipo, principalmente analisando essa parte macroeconômica, né? E o João também está perguntando, as inscrições vão abrir quando? João Vitor. João, as inscrições para a Olimpíada vão abrir só no início do ano que vem, tá? Devido à pandemia, a gente adiou a primeira edição para 2021 e aí a gente está focando agora numa divulgação e numa ampliação desses conteúdos. Acompanhe aqui o nosso canal, que a gente vai falar bastante coisa. Esse é o resultado. Tá? Então, Rafinha, muitíssimo obrigado por essa participação ilustríssima. Poxa, você aí que é um grande amigo de muitos anos, né? Agradeço aí também a Érica, né? A paciência de eu ter ficado te enchendo o saco, falando, poxa, não, vamos fazer uma live, Rafa. Tal. E, pô, agradeço muito você, o seu tempo hoje aqui para esse bate-papo. E já fica aqui o convite para uma próxima live. Se você aceitar, a gente marca mais para frente uma outra live falando de algum assunto assim que envolve a geografia. Gil, obrigado pelo convite. Tiago, muito obrigado também pelo apoio. Espero ter ajudado aí os nossos presentes a entender um pouco mais sobre geografia, alguns conceitos de economia.